E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. A gente está retornando nossas aulas ainda de forma não presencial, mas esperamos a colaboração de vocês para que a gente possa estar aprendendo um pouco mais. A nossa última aula foi sobre os modelos atômicos, que a gente viu um pouco sobre os átomos, o modelo de Rutherford, de Bohr. Por que eu estou relembrando? É bom a gente ter o conceito de átomo bem definido, juntamente com o que o modelo de Bohr propôs, que a gente vai ver ao longo da nossa fala, para poder entender como é que surgem esses íons, né, os ânions e cátions, tá certo? Já que essa primeira parte vai ser uma revisãozinha para relembrar um pouco dos estudos dos átomos, eu coloquei algumas questões, ó, o que são átomos, onde são encontrados, vamos relembrar o modelo de Bohr. O que são átomos? São moléculas que estão dispostas aonde? Na natureza, mas também existem aqueles de forma artificial. A gente conseguiu perceber que determinada substância, né, a transformação daquela substância, vai estar promovendo o quê? A liberação de um átomo de carbono, a gente tem um átomo de cloro, tem átomo de oxigênio. E dentro dos estudos de Bohr, o que é que ele propôs, né? Que o elétron ele podia se mover livremente, né? Livre, mas ao redor de um núcleo em trajetórias o quê? Circulares. Que aí ele traz a ideia de uma eletrosfera. Vocês conseguem identificar aqui nessa primeira imagem que essa eletrosfera ela está dividida em quê? Em camadas. K, L, M, N, O, P, Q. São ou níveis de energia, como vocês queiram chamar, que vai ser muito importante para a gente poder entender como é que o átomo funciona. E principalmente para entender essas nuances dos íons, que vai ter os cátions e os ânions. Aqui eu trago para vocês uma imagem ilustrativa. Está em inglês, mas vocês são fera e vão entender. Human Body Elements, ou seja, elementos que se encontram no corpo humano. Que elementos? Os átomos. Até coloquei aqui ao lado, ó, átomos e sua relação com o corpo humano. No lado esquerdo, a gente vai ter o que? Cálcio, fósforo, potássio, sulfeto, sódio, cloro e magnésio. E você vê também a distribuição em porcentagem desses elementos. Do outro lado, vamos ter o nitrogênio, o hidrogênio, carbono e oxigênio. O oxigênio ele é necessário para a vida. O hidrogênio está o quê? Disposto na atmosfera. Não tem como a gente respirar sem não inalar o hidrogênio. Mas a gente já estudou um pouco sobre as trocas gasosas, né? Ao longo de outras séries, vocês viram isso, que acaba liberando, né, o hidrogênio, já que ele é um componente tóxico para o nosso corpo, ele está junto com o oxigênio, mas a gente consegue liberar através das trocas gasosas. Agora que a gente recapitulou um pouco sobre os átomos, onde são encontrados, e que os átomos estão dentro do nosso corpo, né? Está na atmosfera, está no meio ambiente, para ser utilizado de alguma forma. Então a gente agora vai poder entender um pouco mais sobre a eletrosfera e como esses átomos são constituídos. Olha só, a eletrosfera ela é o quê? Um lugar onde os elétrons estão posicionados no átomo. São distribuídos em 7 camadas, que vai de K a Q. K, L, M, N, O, P, Q. O que eu quero que vocês entendam, que cada camada ela vai suportar um número de elétrons. A camada K ela suporta 2. A camada L suporta 8. A camada M, 18. A camada N, 32. A camada O também 32. A camada P, 18. E a camada Q, 8. Vocês têm que entender que, por exemplo, se determinado átomo tiver, vamos dizer, 10 elétrons, você não vai poder pegar esses 10 elétrons e colocar na camada K, porque cada um deles suporta somente esse valor que eu acabei de falar. Vocês devem estar achando que está um pouco abstrato. Por isso que eu trouxe alguns exemplos para que a gente possa entender como funcionam essas esferas, nessas camadas de energia. Aqui a gente vai ter 3 exemplos de átomos neutros. O átomo do cloro, do magnésio e do oxigênio. Cl cloro, Mg magnésio e o oxigênio esse aqui de baixo. Vamos para o primeiro caso. Vocês conseguem contar aqui 17 elétrons dentro desse átomo. Como é que a gente vai fazer a distribuição deles? A camada K, lembre o seguinte, só suporta 2 elétrons, então nada mais que isso. A camada L suporta até 8. Como o número de elétrons são 17, então 2 com 8, 10. Está faltando quanto? 7. A camada M, ela suporta até 18 elétrons. Porém, como falta somente 7, você vai colocar 7 elétrons.
Vamos para o segundo exemplo. Magnésio. Ele possui 12 elétrons. A camada K suporta quantos? 2. Al, 8. Am suporta 18, mas só precisamos de 2 elétrons para completar esse átomo. Aí você vem o oxigênio. Ele tem 8 elétrons. Como seria a divisão? Aliás, a distribuição, né, na verdade. 2 elétrons na camada K e 6 elétrons na camada L. Então a gente percebe que os átomos neutros eles possuem o quê? O mesmo número de prótons e elétrons. Agora vocês vão ter que prestar um pouco mais de atenção, porque aqueles exemplos anteriores eles se remetiam a átomos neutros. E agora a gente vai falar de átomos com cargas. Por que com cargas? Que agora os átomos são diferentes, têm uma quantidade diferente de elétrons e prótons. Então a gente pode ter aqui íons com carga positiva e íons com carga negativa. Se for positivo, a gente chama de cátions, porque vai perder elétrons. Se for negativo, a gente chama de ânions, porque estará ganhando elétrons. Aqui ao lado eu trago para vocês um esquema para vocês entenderem como vai ser nossas próximas organização desses elétrons, prótons, massa, Z, número atômico, A de massa, P de prótons e E de elétrons. Agora a gente vai entender separadamente como acontece esses íons com carga positiva e negativa. Vamos iniciar com os cátions, que são os íons com carga positiva. Temos dois exemplos. O primeiro exemplo, ele é do sódio. A gente viu lá na composição, né, que a gente acaba encontrando no nosso corpo. Claro que ele não é tão benéfico para o nosso sistema, por exemplo. A gente sabe que o nosso sistema demanda mais do que? De água. Se for o caso de cloro também, a gente... se está exposto a muito cloro, pode gerar um câncer ou outras doenças. Então vamos lá. Pegamos esse cátion. Quero que vocês entendam o seguinte. Ele tem o quê? 11 elétrons. Ele tem 11 elétrons. E nesse caso, como é um cátion, ele vai perder elétron. Então, olha na seguinte imagem. Você vai ter a massa 23, porque a massa total seria um átomo neutro para um átomo que não é neutro. Aí você vai ter número de prótons 11 e o número de elétrons 11. Como ele perdeu 1, olha só do outro lado. Continua com a massa 23, prótons 11, porém ele perdeu elétron. Então ele acaba ficando com 10. A gente chama esse cátion de monovalente, porque perdeu apenas um elétron. Aí olha só. Já no cátion bivalente, ele perde 2 elétrons. A gente tem aqui a molécula de cálcio, que ela é muito importante para nossos ossos, né? A composição, para fortificar. Então vocês conseguem ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então vocês conseguem perceber que nesse caso aqui vai perder 2 elétrons. Aí olha só, fica bem menor. Percebam que o cátion ele tem um tamanho menor que o átomo neutro. O átomo neutro sempre é esse que está antes da seta. Agora conhecendo os ânions, que nada mais são que íons negativos. A gente vai ter o ânion monovalente e o ânion bivalente. No caso do ânion monovalente, ele vai ganhar um elétron. Perceba aqui, nesse átomo, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você tem 9 elétrons que compõem esse átomo. Como ele vai ganhar mais um, significa que ele vai ficar o quê? Com 10. Olha aqui embaixo. Lembrando que essa é a molécula do ferro. Você tem a massa 19, porque seria a junção tanto do átomo neutro quanto do átomo que é diferente. E quando você for lá para prótons e elétrons, você vai perceber que agora o próton, aliás, o átomo negativo de ferro, ele ganhou o quê? Mais um elétron. Você vê que fica até negativo. Já no caso de um ânion bivalente, ele vai ganhar 2 elétrons. Olha só essa imagem. Você tem uma molécula de oxigênio que é essencial para a vida. Ela tem o quê? 8 elétrons. Se ela vai ganhar mais 2, ela vai ficar o quê? Com 10. Então, perceba que o ânion ele tem um tamanho maior que o átomo neutro. Diferente. Antes ele tinha um tamanho o quê? Menor que o átomo neutro. No caso dos cátions. Então, para fechar essa ideia sobre os íons, que a gente viu cátions e ânions, trazendo para uma perspectiva de biologia, é importante ressaltar que os íons eles são responsáveis pelo equilíbrio osmótico. Então, as nossas células elas têm que ter um equilíbrio, porque senão elas morrem, principalmente as proteínas.
Assim como também tem os cátions, que eles, por ter carga elétrica positiva, elas vão estar atuando ali no sódio, no potássio, que de certo modo ajuda também no metabolismo do corpo humano.